Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciclo de vida de arquivos, commits e branches, né? Na última aula a gente viu como instalar o nosso sistema de versão ali, que é o Git, né? E como fazer algumas configurações básicas, como definir o nome, o e-mail, né? E a branch principal. E nessa aula a gente vai realmente entender o que é uma branch, né? E como funciona ali para a gente realmente começar a versionar os nossos arquivos, criar os estados que a gente falou, os snapshots, né? A gente acabou fazendo o git init no nosso projeto, que é basicamente inicializar o Git ali falando que aquele projeto vai ser versionado, mas a gente não gerou nenhuma nova versão, né? Então a gente vai ver hoje como que a gente faz isso e como trabalhar com isso. Bom, e qual que é um ponto importante aqui, né? Como gerar esse novo estado ali ou versão, né, do nosso código. Antes de falar sobre isso, pessoal, acho que é extremamente importante a gente entender como que o Git trata os arquivos, né, no nosso projeto, tá? Então, a gente vai entender que o Git trabalha ali com 4 ciclos de vida para arquivos, tá? E são esses daqui: o untracked, unmodified, modified e staged. Nossa, Rafael, nomes difíceis? Fiquem tranquilos, a gente vai entender cada um deles, né, para que eles são utilizados. E é importante, pessoal, aqui que fique claro para vocês, né, o que é cada um desses nomes, né, para que eles servem, porque no dia a dia vai ser extremamente importante ali a gente entender essas diferenças até para a gente trabalhar com o Git. Então, falando um pouquinho sobre o untracked. Pessoal, quando a gente deu um git init no nosso projeto, a gente basicamente falou que a gente vai querer trabalhar com o sistema gerenciador de versão ali para o nosso projeto. Beleza, mas a gente não gerou nenhuma versão ainda. Como que eu faço para gerar uma nova versão, né? É o que a gente vai ver hoje. Mas o ponto importante é que todo arquivo ele vai ter um estado do ponto de vista ali do Git, né? E qual vai ser o estado inicial dos nossos arquivos? O estado inicial vai ser untracked. E por que isso? Basicamente, a gente não tinha nenhuma versão anterior, né, do nosso arquivo ali. Então, quando a gente começou a trabalhar com o Git ali, a gente vai gerar essa versão inicial de cada arquivo, né, esse estado inicial. Então, quando esses arquivos não têm um estado anterior, eles são classificados, né, como untracked, tá? E como que eu faço de fato para mudar o estado do nosso arquivo? Bom, para isso existe o comando git add, tá, pessoal? O git add ele vai adicionar o nosso arquivo untracked na staged area que a gente fala. Então, é uma área ali que vão estar os arquivos, né, que vão ser utilizados para gerar um novo estado do nosso projeto. Então a gente vai ver isso no detalhe, mas o mais importante aqui é a gente entender. O untracked são arquivos que não têm ainda uma versão anterior ali mapeadas pelo Git, né? E aí a gente consegue também voltar ali, caso eu tenha mandado um arquivo untracked para staged, eu consigo voltar ele para untracked utilizando o git reset, tá? Bom, e aí quando eu mandei para Stages é justamente o que eu falei para vocês, né? Os arquivos basicamente que estão prontos para serem inseridos ali num novo estado da nossa aplicação, no novo snapshot. Eu vou começar a utilizar a palavra snapshot para referenciar um novo estado do nosso projeto, beleza, pessoal? Bom, e aí, como que eu faço, né, para fazer o staged ali gerar um novo snapshot do nosso projeto? Bom, basicamente a gente tem um comando muito importante que vai ser extremamente utilizado no nosso dia a dia, que é o git commit, tá? Então o git commit aqui a gente pode ver, né, que eu tinha um untracked, fiz o git add do arquivo, ele foi para um estado de staged, né? E aí usando o git commit ele vai mudar para um estado de unmodified, né? Qual que é a diferença do unmodified e do untracked, né, pessoal? O unmodified, que é o próximo estado que a gente vai ver aqui, o nosso arquivo, ele basicamente tem um estado anterior no Git. Então, a gente gerou, né, a primeira versão, ali, o primeiro estado do nosso arquivo. E aí, a partir daí, a gente consegue classificar ele como unmodified, tá?
E aí, quando eu faço uma alteração, uma nova alteração nesse arquivo, pessoal, ele vai passar por um novo estado que é de fato o modified, tá? Então, o que é o modified? Modified é um arquivo que ele tinha uma versão anterior e aí ele foi modificado, né? Então, o Git vai tratar isso para a gente como um arquivo modificado, né? Modified. E aí, a partir do Modified, a gente consegue adicionar o arquivo em Staged e fazer o fluxo novamente de gerar um novo estado do nosso projeto, através do Git Add, né, e o Git Commit. Vale ressaltar aqui, pessoal, que a gente consegue voltar, né, o arquivo utilizando o Git Reset, voltar de Staged para Modified e também voltar para Unmodified, que é basicamente remover as alterações que nós fizemos ali. Beleza, pessoal? Putz, Rafael, agora complicou, hein? Como que eu faço para realmente saber o estado do arquivo, né? Entender um pouco melhor isso daí? Então vamos para a prática que eu tenho certeza que vai ficar claro para vocês, beleza? Bom, só para vocês entenderem, um comando extremamente importante que a gente vai usar no nosso dia a dia é o git status. Então, para que serve o git status? Na verdade, é para falar qual que é o estado dos nossos arquivos, né? Então vai ser ou untracked, né, ou unmodified, ou modified, ou ele está em staged. Então esses são os estados principais do nosso arquivo. O importante é a gente entender cada um deles e a gente vai ver na prática agora para tentar frisar esse conteúdo aí. Então, bora lá para a prática. Deixa eu abrir o meu VS Code aqui. Bom, o que acontece, pessoal? Na aula passada a gente fez um git init no nosso projeto. Eu vou fazer novamente aqui, só para recapitular, né? Então, o que é o git init? O git init, eu basicamente estou falando que o nosso projeto lá de portfólio, ele vai ser um projeto versionado pelo Git. Beleza? Show! Então, executando aqui o git init, inicializei o projeto e agora a gente vai utilizar aquele comando que eu falei. Os nossos arquivos, eles vão ter um daqueles 4 estados, certo? Que a gente viu. Como que eu vejo o estado atual? Git status. Beleza? Para quem não lembra lá, pessoal, abriu o VS Code aí, Command J, né, Ctrl J, a gente abre o terminal ali. Quem está usando Windows aí, lembre-se de mudar pro Git Bash, né, do Windows, para a gente poder trabalhar com o Git certinho aqui. Bom, vamos lá, né? Então eu dei um git status aqui, ele fala que a gente está na branch main, né? Lembra lá que a gente criou lá uma configuração global para quando eu inicializar um projeto ali com o Git, ele definir a branch main como a branch principal ali. Pô, Rafael, mas o que é branch? A gente já vai ver isso daí, pessoal. Primeiro ponto aqui, vamos focar ali no estado dos arquivos, né? E aí, pessoal, olha só que interessante aqui. Ele falou para mim, ó, untracked files, né? Então ele deu 4 arquivos aqui que não estão, que basicamente não tem um estado anterior no Git. E aí como que a gente faz para criar o primeiro estado desses arquivos, pessoal? Aí a gente vai utilizar aquele comando que vai ser muito utilizado por vocês também, além do git status, que é o git add. E o git add, pessoal, é basicamente para adicionar um arquivo para a área de stage. O que é a área de stage, pessoal? A gente viu que a área de stage é a área que ficam os arquivos que vão ser gerados ali, o próximo estado do nosso projeto, tá? Então vamos lá, vou adicionar o index.html aqui só para a gente ver o que acontece com o estado do arquivo. Então vou dar um git status aqui, pessoal. E olha só, o arquivo está em staged agora. Então o que acontece? A gente tem o nosso index.html, né, pronto para ser gerado ali um primeiro estado, né, um primeiro snapshot do nosso projeto. Como que eu gero o snapshot? A gente viu lá que é o git commit, tá, pessoal? Arquivos a gente pode adicionar um a um, ou a gente pode usar o git add aqui, pessoal, git add asterisco, que vai adicionar todos os arquivos para a gente. Então, vou dar um git add asterisco, vou dar um git status novamente para a gente ver os estados. E olha lá, a gente tem todos os nossos arquivos lá em stage. Ah, Rafael, eu adicionei um arquivo errado. Como que eu tiro? A gente viu o comando lá, git reset. Então, vamos só fazer um exemplo aqui, né? Git reset. Vou tirar o nosso style. O que acontece com o style, né? Git status. Veja lá que o untracked files, o style, né? E os nossos staged files ali estão em verde aqui.
Beleza? Bom, eu vou adicionar aqui o style novamente, tá, pessoal? A gente quer adicionar todos os arquivos. E aí a gente vai fazer um commit inicial. Então, para fazer um commit, eu vou adicionar o git commit aqui, -m, onde a gente pode adicionar um comentário, tá, pessoal? E eu vou colocar aqui como commit inicial, tá, do nosso projeto. Beleza? Executando esse comando aqui, git commit -m, o que vai acontecer com os nossos arquivos, pessoal? Basicamente, eu gerei um estado inicial para aqueles arquivos ali, um snapshot, né? E aí, se a gente for olhar aqui o git status novamente, né? Olha só, estou na branch main, não tenho nada para commitar e o nosso repositório não tem nenhuma alteração. O que é aqui, pessoal? A gente tem só unmodified, né? Arquivos unmodified. Então, o que acontece? A gente não teve nenhuma alteração. Mas, vamos fazer uma alteração aqui, né? Eu vou mudar o nome de Gabriel, vou mudar para Rafael agora, né? E aí, o que acontece, pessoal? Alterando aqui, salvando o nosso arquivo, para quem não sabe, o Command S, eu posso salvar o arquivo, né? Ou Ctrl S, no caso do Windows, né? A gente consegue salvar esse arquivo. E aí, quando eu der um git status, vamos ver. Olha lá, agora a gente tem ali um novo estado para o arquivo, né, pessoal? O nosso arquivo aqui está modified. Então, a gente tem o nosso index.html modificado e agora a gente precisa basicamente fazer um novo commit caso a gente queira versionar esse novo arquivo, né, pessoal? Então, vamos fazer isso, né? Então, para commitar lá, eu vou dar um git add index.html e antes de commitar, eu vou dar um git status novamente para vocês verem que o nosso arquivo modified lá agora está na stage diária aqui, né? Então, estando na stage diária, pessoal, a gente consegue gerar um novo estado para o nosso arquivo. Então, vamos lá e vou colocar aqui git commit -m, né? E vou falar alterado, né? Vou colocar aqui em inglês, tá? Update name, por exemplo. Beleza? Vou dar um enter. E novamente, pessoal, se a gente rodar um git status aqui, olha lá, não temos nada para commitar, né? E a gente gerou um novo estado da aplicação. Então, a gente gerou um primeiro estado, que é, digamos assim, a nossa V1. Fizemos o commit e geramos a nossa V2. Beleza? Então, é assim que a gente trabalha, né, no dia a dia com o Git ali e analisando, né, os estados dos arquivos, né? O untracked, unmodified, modified e staged, pessoal. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Agora vamos voltar lá para o nosso conteúdo, né? Então, pessoal, aqui no nosso conteúdo, a gente parou no git status, né? E retomando aqui, como que eu faço agora para ver essa versão, né, dos arquivos que eu estou gerando, né, pessoal? Então, a gente tem um comando que é chamado gitlog, né, que a gente utiliza justamente para ver esses estados que a gente está gerando, né? Então, a gente acabou fazendo 2 commits, o commit inicial e um commit ali alterando o nome, né? Então, como que eu faço para consultar isso? Então, eu posso vir aqui, dar um gitlog, tá? E olha só que legal. Lembra lá que na primeira aula a gente definiu aqui o autor lá, que era o nome e o e-mail, né, pessoal? Então ele aparece aqui pra gente quem que fez, quem que gerou esse estado dos nossos arquivos, né? Então, por isso que é bem interessante a gente definir ali já nas configurações iniciais. E aí eu fiz um commit inicial aqui e eu atualizei o nome, tá? Então a gente tem 2 estados aqui e a gente consegue voltar nesses estados, consegue trabalhar com esses estados. A gente vai ver mais no detalhe quando a gente for ver mais comandos do Git, mas só para vocês entenderem que o gitlog ajuda a gente a ter essa visão, né, de quais são as versões que a gente tem ali, né, quais são os estados, snapshots que foram gerados a partir dos nossos commits, né? E notem, pessoal, que cada snapshot ele vai ter um ID único aqui, tá, pessoal? Esse ID não se repete e é através desse identificador que a gente consegue voltar, tá, num estado anterior ali dos nossos arquivos, tá? Então, é bem utilizado ali no dia a dia o gitlog.
Bom, e voltando aqui para a nossa apresentação, a gente viu o git log e a gente viu também o git commit, né? Só recapitulando, o commit ele é utilizado ali basicamente para avisar o git que a gente quer gerar um novo estado para os arquivos que estão em stage ali. Então são os arquivos que realmente a gente quer gerar um snapshot, beleza? Bom, e para isso a gente utiliza o git commit -m, né? Então o git commit gera um snapshot e o -m é para colocar um comentário daquela modificação que nós fizemos, né? E o que acontece, pessoal? Isso vai gerar aquela linha do tempo de versões que a gente sempre estava falando desde a primeira aula, né? De gerar versões através do Git ali. Então, eu tenho a versão 1, fiz um commit, gerei uma segunda versão e assim por diante, né? Conforme eu fui commitando, eu fui versionando os meus arquivos, né? Gerando aquele ID único que a gente pode até voltar nas versões anteriores ali, através dessa linha do tempo que ele gera. Beleza, pessoal? Bom, e aí vem as famosas branches, né? Para a gente encerrar ali com chave de ouro o nosso conteúdo dessa aula. E o que são branches afinal, pessoal? Branches é a forma... Lembra que a gente falou lá qual que eram as vantagens, né, de se trabalhar com o sistema de gerenciamento de versão? Além do fato de eu poder voltar, né, nas versões anteriores, ver o que foi modificado, também ajuda nesse cenário de trabalho em paralelo, né? Então a gente consegue criar uma linha do tempo alternativa para a gente trabalhar. Então, como que isso funciona, né? Imagina que a gente tem lá um estado, né, um commit específico, e a partir dele eu quero começar a trabalhar numa nova funcionalidade. E essa funcionalidade, ela vai demorar um tempo para desenvolver. E, em paralelo, um outro dev quer fazer alguma melhoria. E o que acontece? Se todo mundo trabalhar na mesma linha do tempo, isso acaba ficando um pouco inviável. Quanto mais pessoas trabalhando em paralelo na mesma linha do tempo, mais problemas vai gerar ali em relação a conflitos de arquivos, tá? E aí, para isso, a gente tem as branches, pessoal, para que a gente consiga criar ramificações, consiga trabalhar em paralelo, né, com aquele código ali a partir de um determinado estado, e aí depois eu consigo voltar para o nosso estado principal. Então é justamente isso que a gente vai ver aqui, né? Então olha só, quando a gente cria o nosso projeto no Git, ele gerou a branch main, né, pessoal? E aí a partir da branch main o que a gente fez? A gente fez um commit inicial, tá? E aí a gente fez um outro commit alterando o nome. Caso um outro desenvolvedor quisesse criar uma funcionalidade, né, a partir de uma alteração, a partir do commit inicial, ele poderia criar uma nova branch, tá? E aí trabalhar nessa nova funcionalidade, vamos supor que ele vai demorar um tempo maior para atuar nessa funcionalidade, porque ela é um pouco mais complexa, né? E aí ele consegue atuar ali nas funcionalidades e depois fazer o merge dessa funcionalidade na nossa linha do tempo de novo. E, em paralelo, outros desenvolvedores conseguem também criar uma ramificação a partir de outro commit específico, trabalhar em alguma melhoria, né? E depois, futuramente, eles conseguem mergear na nossa linha do tempo novamente. A gente vai falar um pouquinho sobre workflows, né, com o Git, que são os fluxos de trabalho, né, utilizados nas empresas, tá, pessoal? Mas a gente tem que pensar na nossa branch principal, ali, nossa linha do tempo principal, como se fosse ali o nosso ambiente de produção, tá? A gente não vai ficar gerando commits direto nele, tá? A gente sempre vai criar branches, trabalhar nessa branch e mergear ela na nossa branch principal. Isso ajuda no fluxo de trabalho, né? Principalmente quando a gente fala ali de fazer deploys automático e tudo mais. Então, normalmente no dia a dia das empresas eles trabalham assim, mas a gente vai falar sobre isso, fiquem tranquilos. O que é importante a gente entender aqui? Que na verdade eu gero uma ramificação ali para conseguir trabalhar de forma mais eficiente em paralelo. E essa ramificação ela pode ser criada a partir de um commit, um estado da nossa aplicação. Pode ser o estado inicial, que foi esse caso aqui da nova funcionalidade que eu criei a partir da main, e pode ser de um outro estado também, de um outro commit, né, que
que ocorreu ali no nosso projeto, eu posso criar essa ramificação e construir ali uma melhoria ou uma funcionalidade. Beleza, pessoal? E aí, como que funciona, né, a branch ali no nosso Git, né? Para criar uma nova branch, pessoal, a gente vai utilizar o comando git branch e nome da branch. Beleza? Então, mais um comando aí para a gente ter como referência. Esse é um comando bem utilizado, então no dia a dia de trabalho vocês vão se familiarizar com ele, tá? Então fiquem tranquilos. Eu sei que são muitos comandos, mas vocês vão acabar decorando ali no dia a dia de trabalho, beleza? Bom, e aí um outro comando importante depois que eu crio a branch e eu quero trabalhar a partir dela, eu preciso mudar para essa branch. E para isso a gente vai utilizar o git checkout. O git checkout ele serve para a gente mudar de branch, tá? Então eu consigo criar uma nova branch, trabalhar em cima dela, né? E aí para isso eu preciso utilizar o checkout para mudar de branch, beleza, pessoal? Bom, e aí depois que eu termino a minha nova funcionalidade, eu preciso unir essas branches. Como que eu faço para unir as branches? Eu utilizo o git merge, tá, pessoal? O git merge, o nome da branch, eu acabo mergeando a nossa branch ali. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre fazer merge de branches, criar branches na prática, tá, pessoal? Para realmente entender como elas funcionam, né? E ver os benefícios de fato de trabalhar com branches, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido aí. Eu acho que um ponto importante, pessoal, nessa aula é a gente entender ali como que funcionam, né, a questão dos ciclos de arquivo com o Git, né? A gente viu o untracked, o unmodified, o modified e o staged, né? Onde a gente consegue visualizar através do comando git status, né? E gerar novos estados com o comando git commit. Fiquem tranquilos, a gente vai trabalhar muito com esses comandos, mas revejam essa aula caso não tenham entendido alguma coisa. É importante a gente realmente entender certinho como que funciona essa modificação dos estados do arquivo. Beleza? Vejo vocês na próxima aula então. Valeu, pessoal. Até mais.